A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e estamos aqui mais uma vez com um vídeo explicativo, um vídeo de apoio para a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje aqui é a lição de número 4, tá? Nós estamos com a revista da Escola Betel agora. Revista da Escola Betel, da editora Betel, onde temos aqui a lição de número 4, 25 de julho de 2021. Amém? Você que quiser acompanhar aí, né, pode acompanhar olhando da lição ou olhando no esboço que eu coloquei no blog Clube da Teologia, tá? A lição também está aí no blog Clube da Teologia, você pode olhar, você que é professor, eu vou falando aqui, você vai abrindo aí a sua mente para poder ensinar, dar aula, tá? E vai ser uma benção. Eu quero compartilhar com você essa aula para você, né, poder melhorar ainda, nós aprendermos aqui da palavra de Deus e essa aula ficar com cada vez mais qualidade. Você que é aluno, também é uma bênção para você poder se aprofundar mais no conteúdo, amém? Os irmãos, como sabem, né, o meu vídeo não é editado, não tem um assistente de edição, tá? Como eu falei em outras ocasiões, eu não tenho nem recurso financeiro e nem tão pouco tempo para poder estar editando esses vídeos, tá? Então não se surpreenda se às vezes eu tossir aqui, se às vezes entrar alguém no quarto aqui onde eu estou gravando, tá? Isso aí faz parte da edição aí, eu não fico voltando nem regravando, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Você pode acompanhar da sua revista aí, da editora Betel. Ou se não tiver a revista, pode pegar aí do site, olhar no meu blog, né? Clube da Teologia, o mesmo nome aí do canal. O tema da lição é as lições de uma figueira infrutífera. Professor, né? Nós vamos ver que aqui é uma lição bem aplicativa, uma lição que dá para ensinar os alunos como colocar em prática nos dias de hoje, tá? Devido à sua aplicabilidade. Bom, na introdução eu destaco aqui o trecho que diz: assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, tá? E aí, né, continuando na lição, tá? Mas aqui eu destaquei essa parte para comentar o seguinte: o fruto é o que a figueira produz, né? Ou seja, os figos, né? E Israel é o povo de Deus. Então, o povo de Deus, como Israel era, ele não produzia mais povo de Deus, né? Na verdade, Israel tinha naquela ocasião uma religiosidade, um aspecto religioso, mas não o aspecto mais de filhos de Deus, de povo separado, tá bom? E aí, isso aí aplicando para os dias de hoje, né? É o que acontece. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. E filhos de Deus têm que produzir frutos como filhos de Deus. Que frutos são esses? A lição toda, a questão é tratar isso, né? Que frutos são esses? Outros filhos de Deus. Que frutos são esses? Coisas do reino, tá? Então a igreja, nós, servos de Cristo, temos que passar ao mundo o conhecimento de Deus ao mundo, tá? E aí, quando a gente não está passando isso ao mundo, as pessoas olham para nós, por exemplo, e não vê um crente, né? Não vê um servo de Cristo, não consegue extrair nada de espiritual de nós, então nós não temos fruto. É isso aí que a lição está tratando, tá? E aqui eu destaco, né, que nós cristãos temos que nos autoavaliar, né? Temos que nos avaliar nisso aí, tá? Continuando aí, o tópico 1 fala características da figueira infrutífera, e no subtópico 1.1 tem o tema uma figueira atraente. Bom, eu destaquei nesse tópico onde a passagem que fala representado apenas por rituais e não saciavam a fome dos necessitados de espírito. No meu comentário, os necessitados de espírito precisam de Deus, nós somos que temos Deus para passar para esses necessitados. Ou seja, nós temos alimento. Essa aí é a ideia interessante do tema, né? Então nós somos filhos de Deus. Nós somos
como essa figueira, temos que passar o alimento para o povo, tem que passar frutos para as pessoas. As pessoas no mundo, tudo bem, vamos há de convir que nem todos buscam Deus, tem aqueles que não querem saber mais de Deus de forma nenhuma, mas tem pessoas que estão perdidas, estão aprisionadas pelo inimigo e precisam de Deus e querem Deus. Tem novos convertidos nas nossas igrejas que precisam se alimentar espiritualmente. E quem são essas pessoas, quem são essas árvores que têm que dar frutos aqui? Somos nós, né? Você crente, você professor, você aluno, né? Você servo de Cristo, serva. Então somos aqueles que temos o alimento de Deus, o fruto, para passar para essas pessoas, tá? E aí nós, muitas vezes, quando a pessoa não tem esse alimento, se torna como essa figueira infrutífera daqui da lição. Destaco também aqui no subtópico 1.1, aonde diz: essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Então, aqui o meu comentário: as folhas daquela figueira enganavam, davam a impressão de ser uma figueira com frutos, mas ao se aproximar, Jesus observou que não havia nada além de folhas. A falta de frutos. E aqui destaco que tem dois comentários interessantes, né? Que a aparência enganava as pessoas, a aparência da figueira. Assim como muitas vezes a nossa aparência, né, a aparência daquela pessoa que não tem fruto, engana. Quem está de longe olha assim e vai ver assim: ali está um crente cheio do Espírito, né? Ali está um irmão cheio da palavra, que maravilha. E chega perto, se aproxima para querer extrair um fruto daquele irmão, né? Algo de Deus da parte do Senhor ali, com aquele crente, com aquele servo, aquela serva, tá bom? E aqui eu destaquei algo interessante, né? Interessante isso daqui, até mesmo para quem prega. Isso aqui é muito bom, aonde fala que, o meu destaque aqui, que quando se aproxima, quando Jesus se aproximou, é que ele descobriu que a figueira estava infrutífera. E da mesma forma acontece com a gente, né? Acontece no mundo de hoje, irmão. Às vezes você vê um crente que tem a aparência de muito fruto, uma aparência bonita, e só quem chega perto dele sabe que ele não tem fruto nenhum. Quer ver quem sabe? A família, amigos, os mais íntimos, sabe se aquele pregador ali tem fruto, né? Tem coisa espiritual, né? Tem o Espírito Santo na vida dele, sabe, né? Por que muitos enganam hoje? E aqui está o feeling do entendimento aqui. Por que muitos enganam hoje? Eu boto na lição: muitos ministros enganam nos púlpitos porque pregam para pessoas que não conhecem eles. Já viu alguns pregadores itinerantes, cantores, né? São convidados, vão lá nas igrejas, vai lá e fala. O povo que está ali não sabe da vida dele, não conhece ele. O povo conhece o seu pastor presidente, conhece os seus presbíteros dali da igreja local, mas não conhece aquele irmão que veio de longe, veio de outra cidade, está pregando ali. E olha, irmãos, quantos irmãos enganaram muitos aí. E depois escândalos horríveis, né? Os irmãos sabem, aí tem várias histórias, escândalos terríveis de cantores, de pregadores, cantoras, né? Por quê? Que ministravam para aqueles que não conheciam eles. E só quem está próximo é que sabe, né? O fruto daquele irmão, tá bom? Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou pregador, eu vou para longe, prego distante, prego perto, prego em igrejas de pessoas que não me conhecem. Mas eu sempre dou esse alerta, aqui e nas minhas mensagens também. Tome cuidado com aqueles que vocês não conhecem. Pastores, aqueles que pregam nos púlpitos das suas igrejas, tome cuidado. Tenham referências, observem, procurem se informar, né? Essa aqui é uma recomendação, tá? Valorize mais aqueles que nós chamamos de pratas da casa, os presbíteros que servem na sua igreja, os irmãos que têm palavra, valorize esses aí, tá? Amém? Vamos lá, continuando, 1.2, uma figueira precoce. E aí eu destaquei a passagem aqui que fala: muitas pessoas procedem da mesma forma,
queimando as etapas da vida cristã, tá? E eu aqui no meu comentário eu digo, né, queimar as etapas é pulando as etapas, né? Que etapas aqui são essas? Na lição não estou falando, então vou falar aqui no vídeo. Que etapas são? A pessoa passa por estágios até chegar à posição de ministro, né? A pessoa é diácono, auxiliar de trabalho, né? Diácono, presbítero. É um estágio de aprendizagem, tá bom? O que acontece? Que alguns pulam essas etapas, passam, né? Quantos jovens chegam hoje nos ministérios, nas igrejas, eles querem ser logo pregadores, querem logo ser cantores, né? Muitos deles não querem ser obreiros, não querem colocar a mão no arado, né? Pegar no batente. Muitos deles não querem, né? Muitos deles não querem pegar no batente. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão ser, ficam sonhando em ser pregadores, sonhando em ser cantores, tá? Isso aí não é bom para a igreja. Isso aí não é bom para o reino de Deus, porque muitos deles acabam pulando essas etapas. Aí vai lá, pega lá o jovem, sai pregando por aí, aí vai lá no culto, lá em determinado culto, pregar sobre casais, né? Perdão, sobre relacionamento. Mas ele mesmo não tem uma experiência de relacionamento para falar de relacionamento. Então essa aqui é uma ideia interessante sobre essa situação de pular etapas, tá? A Bíblia ensina sempre, com Josué aos pés de Moisés, ele aprendendo, né? Obrigado. Josué aos pés de Moisés, aprendendo a ser servo, como é ser líder. Também vemos Paulo aprendendo aos pés de Gamaliel, tá? Tudo bem, Gamaliel não era um cristão, né? Mas tinha sabedoria espiritual. Bom, continuando, tá? Os irmãos que não sabem, aí, minha esposa trouxe aqui um café para mim, tá bom? Depois eu apresento ela melhor para o povo de Deus. Continuando aí, eu destaquei também a parte não criam alicerces. Não criam alicerces. Né? Por se referindo àqueles que não têm base. Então, o alicerce é a base da construção. Né? O meu destaque aí, o meu comentário aí. O alicerce é a base da construção. Todo crente tem que ter uma base. E aqui, quando eu falo base, eu estou me referindo à igreja local, à raiz desse crente, aonde ele está firmado. A gente vai conhecer pregadores, cantores, ministros que fazem o seu próprio ministério, não estão ligados a nenhum pastor, nenhuma igreja. Isso não é bom. Por quê? Quem controla eles? Quem está aconselhando essas pessoas? Né? Isso não tem alicerce. A lição destaca isso muito bem e eu quero passar para os irmãos isso aí também. É importante. Todos temos que estar debaixo, né, de uma liderança pastoral. Eu sou pastor há mais de, nem recordo muito, há 7 ou 8 anos como pastor, e até hoje eu estou debaixo de uma liderança pastoral. Tem um pastor presidente. O nome do meu pastor presidente é Josias Carreiro. Então eu cumpro ali as determinações do meu pastor, tá? E nós vamos, e assim a gente cresce, assim a gente aprende. Continuando aí então, tá, irmãos? No 1.3 fala de uma figueira estéril, é o tema do 1.3, e eu destaquei aqui o sinal de advertência para todos nós. Não podemos ser estéreis. Esse aqui é o meu destaque da lição, aonde diz, aonde eu escrevi o seguinte: o cristão foi chamado para produzir as coisas de Deus no mundo. Alguns produzem muitos, outros menos. Alguns pregam, ensinam, aconselham, cuidam. Tá? Então isso aqui é o meu destaque, o meu comentário na lição, que nós temos que reproduzir ou produzir no mundo essas coisas espirituais. Tá? Falar de Deus às pessoas, estar em condições de orar por elas, em condições de falar do amor de Cristo, tá bom? E aqui uns fazem isso muito, outros pouco, outros
né, não são pregadores, não têm eloquência, não ensinam, mas são pessoas que têm uma vida exemplar, uma vida espiritual, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, que são exemplos para as pessoas, tá? Que ajudam os outros. Então, isso aqui também é dar fruto, amém? É isso aqui que vale a pena ensinar. Bom, e eu coloquei também outro destaque da lição, onde diz: devemos produzir frutos dignos de arrependimento, tá? E o meu comentário é o seguinte: frutos que demonstram, isso aqui significa frutos que demonstram o verdadeiro arrependimento. Ou seja, nós estamos salvos porque nos arrependemos do nossas falhas, nossos erros, nos arrependemos e por isso fomos salvos em Cristo. Mas nós temos que produzir frutos que demonstram esse arrependimento. Isso aqui se refere, é isso que se refere frutos dignos de arrependimento, né? É nós produzirmos frutos que demonstram esse arrependimento. Senão, nós vamos ser crentes, né, somente na carteirinha, não vamos ser crente de verdade. Crente sem fruto é crente que, na verdade, não se arrependeu. Essa aqui é a ideia, né? Crente sem fruto é aquele que não se arrependeu, na verdade. Ou seja, não é crente. O 2, o tema é elementos para uma vida frutífera, no tópico 2. E no subtópico 2.1, o tema é fé, atitude indispensável. Tá? Então vamos ver aí, que fala sobre fé. Destaquei a parte que diz: Jesus não estava ensinando seus discípulos a amaldiçoar figueiras. Tá? O meu comentário sobre isso é o que diz em Romanos 12:14, onde Paulo escreve, pela direção do Espírito, que não devemos amaldiçoar. Ou seja, não deve ter palavras de maldição na nossa boca. Né? Não é isso que Jesus estava ensinando ali, amaldiçoar coisas, né? Crente ensinando que você tem que ter poder para amaldiçoar coisas, né? Como já vimos alguns fazerem isso, está errado, né? E outra coisa também não amaldiçoar figueiras e também não lançar montes ao mar. Jesus não estava ensinando a lançar montes ao mar, né? Na lição tem esse destaque aí, e o meu comentário sobre isso é que quando Jesus fala assim: direis a esse monte e que se jogue no mar e ele se lançará, o meu comentário é de que isso é uma figura de linguagem. Então, você não deve levar tudo ali na Bíblia ao pé da letra, irmão. Ao pé da letra você vai errar, né? Senão você vai estar saindo por aí apedrejando pessoas. Tem que tomar cuidado. Quando ele fala que a sua fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte que se jogue no mar e ele vai se jogar, isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. A hipérbole é aquela figura que demonstra o exagero, né? É o exagero para dar ênfase no que se quer dizer, tá bom? Não quer dizer que de fato você vai ter uma fé e vai falar para o monte vai cair no mar e vai dar um tsunami, vai destruir uma cidade, nada disso, fica tranquilo. Bom, vamos lá. A outra passagem que eu destaquei é: a fé em Deus nos faz superar as dificuldades encontradas no serviço cristão, né? Então, escrevi o seguinte: a fé nesse caso é a certeza de que há um mundo espiritual por trás de tudo que vemos e sentimos na obra de Deus. Ou seja, né? Tudo que acontece hoje, até eu gravar esse vídeo aqui, o que você está vivendo aí na sua casa, tudo que acontece hoje hoje não sempre, né? Tem algo espiritual ali envolvido. Nada acontece por acaso, né? Tem anjos ao redor de nós, tem Deus nos protegendo, tem uma guerra espiritual sempre que a gente faz as coisas de Deus. Quando você, homem de Deus, mulher de Deus, aluno da escola dominical, tem a certeza dessas coisas, você passa a entender mais, né? A aceitar mais as dificuldades que vão vir, mas você permanece firme, porque você sabe que Deus em algum momento vai te responder, como respondeu Daniel após, né, os seus 21 dias de oração ali, tá bom? Isso aqui é um ensinamento para a gente passar para os alunos e a gente mesmo praticar, né? O próximo é o 2.2, né? No 2.2 tem um tema:
a bênção da oração. Então aqui, a bênção da oração, separei como destaque a parte que diz: Jesus fala acerca do resultado da oração. E aqui eu escrevi o seguinte: como Jesus estava ensinando acerca de frutificar e em seguida passa a falar sobre a oração, percebemos que os dois assuntos estão interligados. Ou seja, Jesus está falando de dar fruto e depois ele passa a oração. Ou seja, aquele que ora com fé, ele é o que vai dar fruto. Né? E o contrário também é verdade. Não, aquele que não dá fruto, ou aquele que não ora com fé, não vai dar fruto. Uma coisa tem ligação direta com a outra, tá? Isso aqui é um ensinamento para essa escola dominical muito interessante. Bom, continuando, a lição fala: é preciso aliar a oração à fé. É preciso aliar a oração à fé. E aqui eu fiz uma jogada poética aqui que diz: orar sem fé é o mesmo que falar com uma porta fechada, onde não se sabe se tem alguém do outro lado ouvindo. Né? É como você orar sem saber se Deus está te ouvindo de verdade. Né? Alguns oram sem saber se tem um Deus no céu. Então, isso aí é orar sem fé. E quando você ora sem fé, praticamente você está perdendo seu tempo. Né? Tem que orar tendo certeza de que Deus está te ouvindo, que Deus está com tudo anotado do que você está clamando. Tudo está guardado, tudo está registrado. Fica tranquilo, tá bom? Vamos para o 2.3. Guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. E destaquei a parte aqui. O segredo declarado pelo próprio Jesus para uma vida abundante é permanecer nele. Tá bom? E o meu comentário é esse. Essa ideia é o ponto principal nesse tópico. Estar em Cristo, nesse contexto, é agir como Ele, possuir o mesmo objetivo e amar as mesmas coisas. Tá? O meu comentário sobre isso daqui, que eu coloco no tópico, é que quando a gente está em Jesus, a gente entender o que é estar em Jesus. Né? Quando a gente está em Jesus, a gente tem o mesmo objetivo dele, ama as coisas que ele ama. Isso é estar em Cristo, é guardar os mandamentos dele, tá? Cumprir a sua palavra, estar nele é isso, é todo esse conjunto de coisas. O que a gente vê hoje, né, são pessoas que não estão em Cristo, são pessoas que não têm o mesmo objetivo que Jesus, buscam por si próprio. Né? Engraçado, às vezes está na igreja, mas não está em Jesus. Essa é uma verdade, né? Se torna até pior do que o ímpio. A pessoa está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Ele não ama as almas. As almas é o que Jesus ama. Ele não ama o que Jesus ama, ele ama a si próprio, ama só a sua família, né? Então isso é algo que tem que se tomar muito cuidado, tá? Vamos continuando no 3, aonde temos lições práticas acerca da figueira. Então, lições práticas, aquelas lições que a gente vai colocar na prática, né? E o 3.1, destaquei, o tópico diz, uma importante advertência. Eu destaquei essa parte que diz, escolhido por Deus para receber e transmitir a sua verdade em meio a um mundo pecador e idólatra. Falando que a nação de Israel foi escolhida, né? O povo de Israel foi escolhido por Deus para receber e transmitir sua verdade em meio a um mundo pecador e idólatra. E aí, meus amados irmãos, né, como não podia deixar de ser, tem minha discordância em alguma parte, não vou concordar com tudo que se escreve. Tá? Então tá aqui, eu não concordei, eu coloquei assim, ó, há controvérsias para essa afirmação. Que controvérsias? A Bíblia não mostra que Deus elegeu a nação de Israel para transmitir alguma coisa ao mundo. Não, Deus elegeu a nação de Israel para ser um povo separado, né? O povo escolhido para eles ser uma referência de Deus no mundo. E qual outra missão do povo de Israel? Trazer receber o Messias, né? Quando viesse, dali viria o Rei dos Reis, né? O Senhor Jesus. Então, a missão de Israel era basicamente essa: ser uma referência de Deus ao mundo. Né? Não tem
não tinha incumbência de levar a palavra de Deus ao mundo. Em nenhum momento a Bíblia ensinou isso não, tá? Então, só para os irmãos ficarem sabendo desse detalhe aí. E na outra parte, no 3.1, eu separei também a passagem que diz, da revista: isto provocou o edito final do Senhor, nunca mais nasça fruto de ti. E aqui eu botei que é uma outra afirmação perigosa de fazer, né? Quando que Deus deu esse edito para a nação de Israel? Quando que Deus deu esse tipo de condenação, de maldição contra eles? Não tem na Bíblia isso, que nunca mais nasceria fruto de Israel. Não. Né? Pode ter sido para aquela geração, né? Aquela geração ali, Deus afirmou, né, que eles seriam condenados, né, para aquela geração. Inclusive ele usa a palavra geração mesmo, né, para falar isso, tá bom? Eu coloquei até um comentário aqui, né, talvez o comentarista parece ter se empolgado. Bom, na verdade Deus deu a mensagem para levar ao mundo, a mensagem é para a igreja, né, levar ao mundo. A nação de Israel é uma nação, né, que até hoje nos causa bastante impressionante, né? A nação de Israel é uma nação que causa uma forte impressão no mundo, né? Quem conhece a história sabe que passaram por algumas guerras aí, venceram com facilidade, então foram um povo abençoado, de qualquer forma, é um povo abençoado. Bom, continuamos aqui. Continuamos aqui, 3.2. O tema é folhas ou frutos. E aí, vou ler aqui o meu destaque da lição, que fala: sua preocupação não é com belos templos ou cultos bem organizados. Né? Diz que a preocupação de Deus não é com belos templos ou cultos bem organizados. E eu escrevi o seguinte sobre isso: pela palavra de Deus entendemos que templo onde Deus habita são as pessoas e seus corações são os altares do Senhor. O que importa para Deus é o que há no interior da pessoa, né? Então, o tema aqui é folhas ou frutos. Folhas podemos comparar a aos estereótipos, né? Aos templos, falando de igreja, né? Aos templos bem organizados, né? Templos belos, tá? E frutos é aquilo de bom, de espiritual que essa igreja produz, tá? Então é um detalhe aqui, uma pergunta, né? O que a tua igreja tem? O que as igrejas têm que ter? Folhas ou fruto? Ela tem que parecer bonita ou ela tem que ter fruto, né? E como a gente sabe que qualquer árvore tem que ter os dois, então a igreja tem que ter os dois, né? Dentro das suas condições ela tem que parecer bonita e também tem que dar fruto. Aí eu até falo para os irmãos o seguinte: eu não escrevi isso aqui, não está no meu blog, mas eu estou falando aqui no vídeo, né, que é importante ter os dois, né? Claro que você vai para um interior do Nordeste, um lugar mais pobre, mais humilde, você não vai ter uma igreja bonitona, com aparência muito bem, está começando ali, né? Vai ter uma aparência um pouco bem mais simples, né? Mas, na medida do possível, ser também bonito, né? E o principal de tudo, que ser bonito, o principal é ter fruto, tá? Esse é o principal. E às vezes pode não ter beleza nenhuma, mas tem que ter fruto, tá bom? Vamos lá. E também destaquei a parte que diz: Jesus não quer encontrar em nós folhas, né? Ou seja, estereótipos, no meu comentário é isso, né? Jesus não quer encontrar em nós estereótipos. Aqui eu botei aqui, ó, a folha aqui, eu escrevi o seguinte: as folhas aqui se referem aos estereótipos dos crentes. O que são os estereótipos? Aquilo que aparece, né? Aparece para as pessoas. Aí eu fiz alguns destaques, né? Linguagem polida, diplomas teológicos, a roupa, né? Saião nas irmãs, coque, ternos, mão, gravata. Jesus não está procurando esses estereótipos, aquilo que aparece para os outros. Jesus está procurando os frutos, aquilo que nós temos para passar para as pessoas. É isso que Jesus está procurando. Amém? Tá? Então é isso daí.
continuando, o meu amigo, depois eu explico também algo sobre essa lição também aqui. O 3.3 diz constante vigilância, é o tópico 3.3, constante vigilância, e destaquei a parte que fala: estão na casa do Senhor, mas não são íntimos dele, né? E aí eu faço o meu comentário sobre os crentes, os chamados crentes nominais, crentes que têm nome de crente, ele tá no hall de membro, tem carteirinha de membro de uma denominação, é o crente nominal. Se você perguntar para ele, ele vai falar: eu sou crente, eu sou servo de Cristo, né? Eu sou da igreja tal, entendeu? Então são crentes nominais, mas não tem nenhuma intimidade com Jesus. A gente chama de crentes nominais por causa disso, porque ele só tem nome de crente. E aqui o meu comentário sobre esse assunto é que nós ficamos muito tempo, né, falando, criticando os católicos, né, porque tem aqueles católicos nominais, aquele que diz, a pessoa diz que é católico, foi batizado lá na igreja católica, e aí diz que é católico, né? Nós sempre tivemos essas críticas quanto a essas pessoas, e de fato é uma verdade, né? Porém, no meio evangélico agora está acontecendo isso também, né? Muitos se dizem crentes, cristãos, da igreja A ou B, e na verdade só são membros mesmo, nem gostam de ir na igreja. Outro dia eu estava pregando e tinha uns irmãos lá atrás conversando, e como eu estava na igreja do irmão, com a minha ética, né, não chamei atenção. Mas a qualquer momento eu vou me aborrecer com isso e eu vou pedir aos irmãos que, né, ou parem de conversar ou vou sair do culto, né? Não quer ouvir a mensagem, né? Não quer ouvir Jesus falar, né? Mas a gente vê isso aí, irmão, crentes nominais, não querem nada mais com Deus, né? Vamos orar para que Jesus ele fale aos corações desses irmãos, né? Porque se a pessoa vai no culto e não presta atenção na palavra, como é que vai ouvir Deus falar, né? Bom, continuando, destaquei também a parte que diz: não haverá tempo para colocar a vida em ordem. Isso aqui falando da volta de Cristo, né? Não vai ter tempo para colocar a vida em ordem, tá? Aqui eu destaco o seguinte: a vida, o tempo todo no Novo Testamento, Jesus está ensinando que a vinda dele é repentina. Por que ele ensina isso? A ideia não é só para dar surpresa, né? Eu peguei de surpresa, não, a ideia não é essa. É para que eu e você esteja sempre preparado, porque Jesus pode vir a qualquer momento, né? Jesus pode vir hoje, antes de terminar esse vídeo, Jesus pode vir. E não só isso, tá?